Alô pessoal, está no ar Alterosa no Ataque, seu programa de todas as noites, segunda a sexta aqui na TV Alterosa para todo o estado de Minas Gerais. Ó, um abração do Jaci Carvalho, obrigado pela audiência, essa audiência é fantástica, né? A gente fica muito motivado e muito feliz, por onde a gente anda todo mundo comenta sobre o programa, isso é o mais importante pra gente, legal? Quem quiser me acompanhar no Instagram, @Jaci Carvalho, daqui a pouco eu começo a ler as mensagens. E deixa eu dizer aqui pro Bruno Machado Almeida. Bruno, recebi aqui sua carta, vou tentar te ajudar na medida do possível, tá? Beleza, boa sorte aí pra você, eu entro em contato com você, legal? Olha só, gente, em sorteio realizado hoje na CBF, Atlético e Cruzeiro conheceram seus adversários nas oitavas de final da Copa do Brasil. Põe na tela aí, ó. Olha lá, ó. O Atlético vai pegar o Figueirense. Primeiro jogo dia 19 ou 20 aqui em Belo Horizonte. Segundo jogo na casa do Figueirense, né? No dia 26 ou 27 de agosto. E o Cruzeiro vai pegar o Palmeiras. Pega primeiro lá, dia 19 ou 20. E depois aqui no Mineirão, decidindo a vaga, né? 26 ou 27 de agosto. O Cruzeiro que pega o Palmeiras também domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então teremos 3 jogos aí praticamente seguidos, né? De Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro... Oi? Vamos, então, só para certificar aqui, Atlético e Figueirense, o Figueirense decidindo na sua casa. O Atlético, que é o atual bicampeão da Copa do Brasil, e que é o atual campeão e que vai tentar o bicampeonato da Copa do Brasil. E com esse time forte que o Galo tá, eu não duvido nada não, viu? Beleza. E o Palmeiras pega o Cruzeiro primeiro lá na Arena Palmeiras e depois Cruzeiro e Palmeiras aqui. Lembrando que o ex-técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, não conseguiu ganhar nenhum mata-mata. Perdeu todos. Copa do Brasil 2 vezes, Libertadores 2 vezes. Então o Cruzeiro pode explorar isso. Mas a gente sempre lembra, né? Um dia isso acaba. Tomara que não seja agora contra o Cruzeiro, porque o Marcelo foi muito mal nos mata-matas, né? Pelo Cruzeiro. Então tomara que não vá bem agora no Palmeiras, justamente contra o Cruzeiro. Vamos ver os outros confrontos aí. Põe na tela aí, Elcio. Teremos clássicos importantes, Internacional e Ituano, né, um jogo normal, São Paulo e Ceará também, Palmeiras e Cruzeiro, já falei, Flamengo e Vasco, né, o clássico carioca, Fluminense e Paysandu, tranquilo, Coritiba e Grêmio, mais ou menos, e o Atlético Figueirense, já falamos de Santos e Corinthians, 2 clássicos, né, estaduais, Santos e Corinthians e Flamengo e Vasco, né, então legal, e no jogo de volta ali, o Ituano decide em casa, o Ceará em casa, o Cruzeiro já disse em casa, o Vasco decide em casa, mas ali no Rio de Janeiro, não sei se vai jogar em São Januário, Paysandu decide... É o Papão lá do Curuzu contra o Fluminense lá em Belém. O Grêmio decide em casa contra o Coritiba, o Figueirense contra o Atlético e o Corinthians e Santos também. Né? O Santos joga primeiro na Vila Belmiro e depois na Arena Corinthians. O Corinthians decide em casa. Já teremos aí nas oitavas grandes jogos. É o que eu disse. Dificilmente times pequenos vão chegar a uma final. Porque como a coisa começa lá atrás e os times grandes que estão disputando Libertadores não participam, eles entram já nessa fase. Né? E seriam 8 jogos para que eles pudessem chegar à final da Copa do Brasil, né? E o Cruzeiro e Palmeiras já fizeram 2 finais de Copa do Brasil, vamos lembrar? Em 96, eu estava lá no Parque Antártica, né? O Palmeiras, dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, tinha um timaço. Tinha Cafu, tinha Júnior, tinha Rivaldo, aí o Rivaldo aí, ó. Tinha o Luizão, né? O Miller rescindiu um contrato uma semana antes, não jogou essa final. O Palmeiras fez 1-0, mas aí, ó, o Roberto Gaúcho tomou essa bola do Amaral, empatou 1-1. E no segundo tempo ele cruza, o Veloso solta nos pés do Marcelo Ramos. Olha lá, e o Marcelo Ramos faz o gol da vitória do Cruzeiro, a primeira Copa do Brasil. O Cruzeiro que é detentor de 4 Copas do Brasil. Olha que maravilha, recordar e viver. Então o Cruzeiro ganhou em 96. E o técnico era o Levi Coupe, que só tem 2 títulos, esse, né? E também o com o Atlético. E aí já foi em 98, né? 98, né, Elcio? Ô, Elcio. Agora sim, fala... Aí o Palmeiras virou para 2-1, né? O Cruzeiro venceu o primeiro jogo 1-0 no Mineirão, né? E perdeu 2-0 lá pro Palmeiras. Eu lembro, o goleiro era o Paulo César, falhou, soltou nos pés do Azé, o Zéinha da Bahia foi lá e meteu o gol, o Azé que depois jogou no Cruzeiro. Então tem relembrar e viver. Vamos relembrar também aqui o primeiro título do Atlético ano passado. Né, o Atlético que foi finalista e tivemos a primeira decisão nacional entre Cruzeiro e Atlético. Primeiro jogo 2-0 para o Galo no Independência. Segundo jogo o Galo venceu por 1-0 no Mineirão, um gol do Diego Tardelli. Temos aí, Elcio. Foi eliminado, o Atlético foi eliminando o Corinthians, 4-1 no Corinthians, 4-1 no Flamengo. Né, o Atlético embalou e foi para a final contra o Cruzeiro. A primeira final em 96 anos entre as 2 equipes daqui. E o Galo venceu, como eu disse, a primeira no Independência por 2-0 aí. Aí já é a final, ó. Não, essa é o jogo final, né? 1-0 no Mineirão, gol do Diego Tardelli. O Galo comemorando então
a sua primeira conquista de Copa do Brasil. O Galo que vem forte, né? O Galo que pode, quem sabe, já ganhou o Mineiro. Se ganhar o Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, pode ser a segunda equipe a conseguir a tríplice coroa, porque a única que tem é o Cruzeiro, né? E o torcedor do Cruzeiro precisa valorizar isso, né? Por falar nisso, vamos ver imagens da tríplice coroa, que eu quero fazer uma colocação importante aqui, ó. Vocês sabem que o Cruzeiro é o único, né, time que tem a tríplice coroa. Ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Copa do Brasil em 2003 e ganhou o Campeonato Brasileiro. Olha lá, o Vanderlei Luxemburgo era o técnico. E eu tô vendo aí o torcedor do Cruzeiro dizer o seguinte: vamos homenagear o Marcelo Oliveira domingo. Gente, o Marcelo Oliveira está na história do clube, ele é bicampeão brasileiro, né? Ganhou em 2013 e 2014. Mas o bicampeonato acabou. O time se dissolveu, não tem mais isso. Agora, o Marcelo e o Palmeiras são inimigos. Então, torcedor do Cruzeiro, você que está me vendo aí no interior, aqui na capital, olha o gol de letra do Alex contra o Flamengo. Vocês têm que valorizar. É o campeão da tríplice coroa. É o único técnico campeão da tríplice coroa. O Vanderlei é ele quem está no comando do Cruzeiro. Então, os valores parecem que estão invertidos. Não tem que homenagear ninguém, não. Ué. O cara saiu, já deu 2 títulos ao Cruzeiro. Parabéns. É bicampeão brasileiro. Ninguém vai tirar isso do Marcelo Oliveira. Ninguém. Ele é bicampeão brasileiro, fez um trabalho bacana, está no currículo dele. Agora, domingo ele é inimigo, né? Na quarta-feira, dia 19, é inimigo. Na outra quarta, 26, é inimigo, porque o Cruzeiro tem que avançar na Copa do Brasil. O torcedor tem que gritar o nome do Luxemburgo, dos jogadores que estão atuando agora. Não é gritar o nome do Marcelo, não. Isso é uma bobagem tremenda. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Então o torcedor pode ser grato ao Marcelo, bacana, e tem que ser mesmo. O cara é bicampeão brasileiro. Mas o momento é de apoiar esse time que está aí e o Vanderlei Luxemburgo. Como eu disse, o único técnico pentacampeão brasileiro e o único tríplice coroa, né? E o Cruzeiro é o único clube no Brasil, né, que detém a tríplice coroa. E o Luxo aí, ó, estava novinho em 2003, né? O único que tem a tríplice coroa é o Cruzeiro. Então o torcedor cruzeirense novinho, o Vanderlei, ela tinha até cabelo, precisa valorizar essa conquista da tríplice coroa. Não bater palma para um técnico adversário. O dia que o Marcelo voltar para o Cruzeiro, e isso vai acontecer um dia, aí sim o torcedor aplaude, né? Faz uma festa para ele maravilhosa. Mas domingo ele é inimigo. O Cruzeiro precisa desesperadamente dos 3 pontos, né? E o Cruzeiro só tem um título a disputar, que é a Copa do Brasil, porque do Brasileiro ele já está fora. Por enquanto está brigando para não cair, né? Se encorpar e ganhar, aí pode brigar lá em cima, né? A gente lembra que o Cruzeiro, daqui a pouco tem uma matéria do Robson mostrando isso. O Cruzeiro, em 2009, não me lembro bem, daqui a pouco eu vou mostrar. Ele tinha os mesmos 18 pontos que ele tinha agora, na 16ª rodada. Acabou chegando em 4º lugar e foi para a Libertadores, né? Então é isso. O torcedor do Cruzeiro tem que apoiar esses jogadores que aqui estão, tem que apoiar o técnico Vanderlei Luxemburgo, o preparador físico Melo, essa turma que está aí, né? E são eles os donos da tríplice coroa. O Vanderlei, o Melo e o Cruzeiro. Então, torcedor do Cruzeiro, pensa um pouquinho, você tem que valorizar seu time e a sua conquista. É o único time no Brasil que tem a tríplice coroa. Eu acho que isso é um fato inédito, é um fato maravilhoso. Eu gostaria que o meu Flamengo tivesse uma tríplice coroa, e não tem, né? Mas o Cruzeiro tem, e tem que valorizar essa tríplice coroa. Legal? Em ótima fase, o Atlético pode se tornar o time de melhor campanha no primeiro turno do Brasileirão, na era dos pontos corridos. Quem vai contar essa história pra gente? O craque da poesia, Robson Leite. Diga aí, Robson. Números impressionantes. Não é à toa que o Atlético está na ponta da tabela do Brasileirão 2015. Tem o melhor ataque com 32 gols, faz em média 2 por partida. Foram 35 pontos em 16 rodadas, quase 73% de aproveitamento. Como mandante, o desempenho é ainda melhor. 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Aproveitou quase 82%. Na reta final do turno, o Galo joga 2 partidas fora e 1 em casa. Mais 3 vitórias vão premiar o momento do time com a melhor campanha em um primeiro turno na fase dos pontos corridos. Vai tirar do maior rival algo que já foi dele. O Cruzeiro de 2014 superou o Atlético de 2012 nos detalhes. Apesar de os mesmos 43 pontos e 13 vitórias, o time celeste do ano passado tem o melhor saldo. Mais 3 êxitos e o Atlético pode chegar a 44 pontos e 14 vitórias. Briga boa, bem mineira, que torcedor adora. Mas para quem está em campo, vivendo um momento de cada vez,
continuar em primeiro ainda é o maior desafio. Nosso objetivo é manter a primeira colocação, vencer os jogos e ao final disso, como vem acontecendo, a gente avaliar todas as estatísticas, né? Todos os números e ver aonde o Atlético chegou. Nossa meta principal é vencer os jogos, manter na liderança e nós temos um desafio aí no domingo contra o Goiás, esperamos ir lá e fazer um grande jogo. Legal, é isso mesmo. Eu já disse, se o Atlético chegar a 41, 42 pontos, vai precisar de 30 pontos no retorno. E vai ser o campeão brasileiro. O Galo não perde em casa. O Galo terá 9 jogos aqui, são 27 pontos. A torcida tem que apostar nisso, tem que se apoiar nisso. Agora eu disse, se não houver nenhum revés, se não vender jogadores, porque a janela da Europa fecha só dia 31 de agosto agora. Né? E tem muita gente do Atlético que é pretendido, Marcos Rocha, né? o Gemerson pelo Lyon. Eu conversei com o Marcelo Dijan, ele disse que eles fariam uma proposta. Né? O Marco Rocha, o Napoli parece que está de olho nele. Então, time que está bem é isso, gente. Né? Desperta interesse realmente. Então, na verdade, o Atlético tem todas as chances, né, de faturar esse brasileiro. Eu já disse, para mim é o melhor time do Brasil. E vou dizer, o Atlético está aqui, os outros estão aqui, ó. A distância é um pouquinho grande. O Galo é o melhor time, joga melhor conjunto, tem o melhor atacante do Brasil. Sou Flamengo, mas o Guerreiro não chega aos pés do Lucas Prato, gente. O Lucas Prato é um cara que, meio milímetro ali, ele chuta no gol. E outra coisa, chuta no alvo. Dificilmente ele erra o alvo. O Guerreiro não, o Guerreiro é mais empurrador de bola pro gol. Né? O Lucas Prato não, ele volta, participa, tabela, toca, toma a bola. Centroavante moderno. Né? Então acho que o Atlético tem a faca e o queijo na mão. Se o Levi souber administrar os egos, né, e as vaidades, porque um grupo heterogêneo é muito vaidoso e muito cheio de complicações, sabe, mantiver esse futebol do turno, o Atlético vai ganhar esse campeonato com o pé nas costas, tenho certeza disso. O Vilmão Oliveira está dizendo aqui para mim, ó, concordo com você, gente, se o Cruzeiro tem que apoiar os jogadores atuais e o Vanderlei Luxemburgo, e não porque o que passou, legal. Um abraço pro Danilo, um abraço para o Ingrid H, legal, para o Ricardo Bruno Fonseca, um abraço para o Danilo Bessoni, deixa eu puxar lá embaixo, Fabiana Chebli, um abraço para o Almir Nonato, legal, Almir, o Rafi Apolinário, legal, deixa eu puxar mais lá embaixo ainda, o Josi Engrete, é isso aí, Valtazar Souza, o Wesley Black, legal, Wesley. Um abraço também para o Claudinho, publicidade, legal. Rejane Soares 758. É verdade, esse temos que dar valor ao luxo e torcer para que ele consiga ganhar mais títulos esse ano. É isso aí, legal. Tem mais aqui, Elcio? Então põe na tela aí que eu quero ver o pessoal do Instagram. Cadê? Leandro Bruno, já disse, o Cruzeiro não tem um elenco tão ruim. Tem que saber escalar. O Damião e o William não dá mais. Não adianta o Vanderlei querer, sabe, botar os 30 do segundo tempo o Leandro Damião, porque ele vai jogar com 10, 15 minutos. Ele vai jogar com 10 jogadores 15 minutos. Não tem mais condição. Tem que colocar esses dois caras para treinar em separado. E se eles conseguirem atingir um pouquinho se melhorar um pouco, aí volta, fica na reserva, porque não tem condição, gente. O torcedor não suporta. E eu avisei. Avisei antes de ser contratado. Não contrate. É péssimo jogador. O Inter deu um cano no Santos, vendendo por 40 milhões. O Inter deitou e rolou, tem nego rindo no Beira-Rio até hoje. Né? E o Santos não aguentou e deu aí de graça pro Cruzeiro, ninguém quer. Centroavante que não faz gol, que não sabe jogar, que joga poste, parar, não dá. Leandro Damião não tem mais condição de jogar no Cruzeiro. No Cruzeiro não tem condição. Põe aí, Caio. Gente, 3 confrontos contra o Palmeiras de Alexandre Matos e Marcelo Oliveira. Vamos saber quem se preparou melhor. É melhor de 3, não é isso? Não, eu acho que não é contra o Marcelo, não é contra o Alexandre. É Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras. Só que o Palmeiras tem um treinador que não sabe jogar mata-mata. Ele perdeu 3 finais de Copa do Brasil em casa. 2 com Coritiba e 1 com Cruzeiro. Né? Foi eliminado 2 vezes da Libertadores, 2 vezes da Copa do Brasil. Então, o retrospecto dele não é bom. Mas, né, todo tabu é para ser quebrado. Então, vamos ver. O Bueno, João Paulo, você acredita que se a TV aberta passar a transmitir os jogos das 11, o público vai diminuir nos estádios? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vou rodar a matéria do Robson Leite sobre os jogos às 11 da manhã que eu vou comentar sobre isso. Põe na tela aí, Elcio. Não posso ficar vendo o jogo de noite com você. Sinto muito, torcedor, mas não pode ser. O jogo é de manhã, no Mineirão, começando agora, 11 horas. Ah, só alegria e emoção. E casa cheia, mulher. Esse trem das 11 é bom demais da conta.
média de 25,1 mil torcedores. Melhor que campeonato italiano, hein? Melhor que campeonato francês, mon ami. Quanto mais cedo, melhor. A família vem, a criança vem, a alegria vem, a sensação é de volta ao tempo em que a gente era o país do futebol. Bom, a bola pode não estar essas coisas não, mas a festa, hein, gente, fica muito mais bonita à luz do dia. Legal, boa matéria, Robson. Um detalhe importante, né? O telespectador perguntou ali, se a TV aberta passar os jogos 11 da manhã, vai diminuir o público? Não, sabe por quê? Porque nós vivemos num país sem segurança, a violência está aí, né? Em todos os lugares, no interior, nas capitais, violência no Brasil inteiro, e ninguém toma providência, né? Como diz o Benjamin, meu professor de inglês, isso aqui é o melhor país para bandido viver, porque ele tem toda a proteção dos direitos humanos e todas as regalias. É lamentável que isso aconteça, né? Tem gente que não tem coragem de falar, eu falo, né? Aqui é país para bandido viver. Então é o seguinte, jogo 10 da noite, você sai de casa, é um trânsito terrível, você chega, acaba meia-noite, você pega, fica no ponto do ônibus, correndo o risco de arrastão, de ser assaltado até 1 da manhã, se conseguir chegar em casa às 3 para acordar às 5 e trabalhar. Então, esse horário das 11 da manhã, além de ser de dia, né, as câmeras, e dá para todo mundo se proteger mais, né? Então, o que acontece? É um horário maravilhoso, você pode levar seu filho, pode... Outra coisa, o jogo acaba 1 hora, você almoça em casa. É o melhor horário, que a CBF marque mais jogos nesse horário. Porque num país da violência como é o Brasil, nós não podemos mais ter jogos às 10 da noite. É um absurdo, né? Já pedimos aqui que os jogos passem para 8 da noite, que seria um horário mais razoável. Embora eu entenda que no país da violência é só mesmo 11 da manhã. E nós já tivemos aí vários jogos no Brasil, às 11 da manhã não tivemos nenhuma ocorrência, né? Ocorrências bobinhas ali. Então já está provado que esse horário está mais do que aprovado, né? Eu vou aplaudir a CBF se ela marcar mais jogos nesse horário, já marca 2 por rodada, devia marcar mais. Porque, eu repito, vivemos no país mais violento do mundo, mais corrupto, mais violento. O Zé Disseu está na jaula, ó. Foi transferido hoje de Brasília para Curitiba. Falta o bandido maior, né? O povo brasileiro anseia por ver o bandido maior na cadeia. E todos sabem quem é o bandido maior. Todos nós sabemos, né? Então já começou bem, já começou com o Zé Disseu guardado, está na jaula, né? Só falta o bandido maior para que esse país seja moralizado. E eles vão chegar nele. Legal? Deixa eu falar agora um assunto muito sério, muito importante. A presidente da República, Dilma Rousseff, está prestes a sancionar a MP 671. O que ela trata? Ela trata de ajuda aos clubes de futebol. O problema é que os maiores beneficiados, vejam os senhores, serão os jockeys clubes. Né? Por quê? Porque eles poderão arrecadar em um ano cerca de 3 bilhões de reais e explorar comercialmente apostas esportivas de uma forma obtusa. Com isso, né, vão tirar receitas da Caixa Econômica Federal e das loterias estaduais, né, que ajudam as pessoas com ações sociais. Vejam, senhores, a que ponto estamos chegando. Se essa medida provisória for sancionada pela presidente, já passou pelo Congresso, né? Se for sancionada pela presidente, vai tirar, né, as ações sociais das loterias estaduais, né? Isso é muito grave. Os estados e as loterias estaduais sofrerão uma perda irreparável com esses benefícios. Os jockeys serão ajudados até na criação de cavalos puro-sangue ingleses. Vejam, senhores, a pergunta que todos fazemos é a seguinte: qual o motivo de a presidente e o Congresso Nacional favorecerem os jockeys clubes? Qual o motivo? O movimento de apostas no Brasil hoje gira em torno de 3 bilhões de reais por ano. Em 2 anos, o potencial de faturamento do jockey será maior que a dívida de todos os clubes brasileiros, que hoje gira em torno de 4 bilhões de reais. Tem alguma coisa errada ou algum político levando vantagem nessa transação? Né? Para aprovar, alguém está levando vantagem, porque o Brasil é o país da corrupção. Né? Depois de tantos escândalos que temos visto aí, né? O Petrolão está aí, o Mensalão e tudo que é né? Acredito que a presidente não queira mais uma para a coleção do seu governo, né? É preciso que ela vete esse projeto imediatamente e que a coisa volte a ser discutida. Será um absurdo se esse projeto for sancionado. Vão tirar das loterias estaduais, né, o direito de ajudar as pessoas, porque muitas pessoas são beneficiadas, né, com a loteria, com as loterias estaduais. Legal? Tomara que a presidente vete. Pense nisso, presidente. Pense nisso. Seu governo já é uma catástrofe. É o pior governo da história do país. Dólar lá em cima, inflação galopante, violência, sem saúde, sem educação, sem nada, pô. Vocês pregaram tanto que era o melhor partido do mundo. Não tem nada esse país. O país está na merda, na miséria. Todo mundo.
Campeoníssimo com o Cruzeiro em 2003, Luxemburgo vive em 2015, o outro lado da moeda no comando da Raposa. O projeto agora é tirar o Cruzeiro da parte de baixo da tabela. Põe na tela aí. Quando foi campeão da Tríplice Coroa em 2013, o projeto de Luxemburgo era simples e objetivo. Um time com um grande poder ofensivo, defesa segura, meio-campo forte e ataque eficiente. Com Alex, Aristizábal, David e companhia, o Cruzeiro foi arrasador. Mas o tempo passou. 12 anos e 2 títulos brasileiros depois, Vanderlei está de volta. Mas aquele tempo bom, de vitórias convincentes e atuações empolgantes, ficou para trás. Essa vitória no clássico contra o Atlético após 11 fracassos foi um dos poucos momentos de brilho em 2 meses de projeto novo na Toca. Se antes a conversa era alcançar os líderes, agora a preocupação é outra. Nós estávamos postando em módulos de 4 para poder avançar e buscamos para poder chegar na turma de cima. Fizemos tudo, mas não avançamos. Então agora a preocupação é olhar para cima e ver que nós ficamos um pouco mais distante do pessoal de cima, mas o pessoal de baixo está aproximando a gente aqui. Então nós temos que ter essa preocupação. O torcedor tem que entender que esse momento é o momento de todos estarmos juntos, buscando os nossos objetivos e sair daqui de baixo. O momento é ruim. Pior que o de 2011, quando o Cruzeiro quase caiu. Talvez por causa da goleada histórica sobre o Atlético por 6-1, o torcedor celeste talvez nem se lembre de quanto sofreu antes de comemorar tanto. Na 16ª rodada, a equipe tinha 24 pontos, 6 a mais do que agora. Mas o futebol é assim, né? Cheio de surpresas. Em 2009, por exemplo, o Cruzeiro também começou muito mal no Brasileirão. É nos mesmos 18 pontos após 16 rodadas. Mas reagiu e fechou em 4º lugar na competição. Luxemburgo segue realista. Sabe que para chegar à Libertadores é preciso humildade e saber usar os atalhos que aparecerem. Só que eu tenho que pensar que para mim a parte de cima, para o objetivo de Libertadores e até conquista de campeão, ficou um pouco mais distante. Então nós temos que sair daqui de baixo, que é ganhar para sair daqui de baixo. E depois se direcionar no campeonato da Copa do Brasil, aí sim, acertamos a equipe encaixou, está bem situada, aí nós podemos sair daqui de baixo aqui e já direcionar para uma outra situação. Se o Cruzeiro quiser pensar em Libertadores, ganha a Copa do Brasil. O brasileiro já era, não dá mais, é ilusão. Tá aqui para iludir alguém? Não. O Cruzeiro não tem a menor chance. A não ser que ele ganhe 10 jogos seguidos, encoste ali no G4, ficar em 4º lugar e conseguir uma vaga. Vai ganhar a Copa do Brasil, que é melhor, vai ser o único pentacampeão. Não é isso? O Breno Mesquita está dizendo, tem que ter jogos em qualquer horário, a polícia tem que dar garantia ao cidadão de bem. Concordo com você, mas infelizmente, Breno, no Brasil não acontece isso, né? Otávio Augusto Costa Silva aqui, Jaci, fora da Concepção Futebol, a noite não dá mais. Legal, beleza, eu vou a um pequeno intervalo e volto já. Fique ligado aí, rapidinho. Cúmplices de um Resgate, 2º capítulo. Isabela tá a fim de ser uma cantora famosa, mas não tá fácil realizar esse sonho. Só que uma grande surpresa pode mudar o seu destino. Essa menina é igualzinha a mim. E enquanto tem gente torcendo contra, arranja uma candidata maravilhosa que eu não quero que ela tenha chance. ela vai atrás de outra solução. Quem é você? Cúmplices de um Resgate. Hoje após Chiquititas no SBT. O Brasil passa por um momento difícil da sua história recente. Os escândalos de corrupção, problemas na economia e uma crise moral sem precedentes colocam em xeque a confiança das pessoas na política e nos políticos. Cabe a nós mesmos reverter este triste cenário que se instalou no país. Venha com a gente. Felice. Eu sou Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Pra virar realidade a sua construção, ponto forte da sua obra, Tecfer é solução. Solução em ferro para serralheria, aço e madeira para construção civil, telas soldadas, corte e dobra de vergalhões e chapas de até 3.000 por 1/4. Tecfer é solução. Também em arames e pregos, cimentos e telhas de amianto, orçamentos sem compromisso. Tecfer Distribuidora, o ponto forte para a sua obra, 3374-6000. O PRB em Minas Gerais está avançando a exemplo do que tem acontecido em todo o Brasil. A postura ética e transparente dos nossos parlamentares demonstra que é possível fazer política jogando limpo. Os mineiros de bem estão se identificando com esse novo jeito de cuidar das pessoas. Venha com a gente, Felice.
Legal, estamos de volta, vamos direto à Cidade do Galo, a musa do MMA. Isabel Guimarães, conta pra gente aí, Bebel. Ei, Jaeci, olha, hoje treino técnico no Atlético com algumas presenças diferentes em campo. O Lucas Cândido, vocês estão vendo aí, estava correndo, porém continua em tratamento, sem previsão de liberação. E o Luan também apareceu em campo hoje, brincou um pouquinho com bola, porém ainda não está liberado do departamento médico, segue em tratamento. Provavelmente não vai estar no time que enfrenta o Goiás no final de semana. Deve ser liberado em breve, porém não deve estar pronto para a próxima partida. E lembrando que hoje teve o sorteio da Copa do Brasil e o Atlético enfrenta o Figueirense. Jaeci, uma ótima noite para você. Valeu, Bebel. E um detalhe importante, olha a imagem aí, ó. O Carlos saiu carregado ali, o doutor Rodrigo na frente, o doutor Rodrigo Normal e o Belmiro, grande Belmiro carregando o Carlos. Tomara que não seja nada grave, né? Sofreu uma contusão ali, uma torção no joelho direito. Tomara que não seja nada grave, porque o Carlos não é esse grande jogador, mas é um cara que faz parte do grupo, né? E o Atlético, o Levi tem usado bastante ele. Tomara que não seja nada grave, independentemente de ser bom jogador ou ruim, a gente torce sempre para que ele fique numa boa. Legal? Vai melhorar, Carlos, tomara. Legal. Olha só, gente, eu vou reafirmar aqui, pode voltar para mim. Eles querem tirar dinheiro do esporte, do futebol, das loterias para dar para cavalo, para jockey club. Tem alguém levando alguma coisa nisso, né? Não tá certo. Tem alguém levando alguma coisa nisso. Vamos averiguar. Presidente, não assina não, hein? Vê lá, hein? Legal, gente. Obrigado pela audiência. Um beijo no coração, ó. Um abração do Jaeci Carvalho para todo o interior de Minas. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu. Alterosa no ataque. Oferecimento Vroom, procurando um